Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e nós estamos iniciando mais uma escola bíblica, mais uma pré-aula da sua escola bíblica e eu quero com muita alegria convidar os irmãos para estarem acompanhando neste momento a segunda lição do nosso quarto trimestre do ano 2024 e hoje nós iremos para a lição de número 2. Você é nosso convidado para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você seja sempre lembrado, notificado, assim que nós postarmos novos vídeos, novas orientações aqui para os professores e também para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Vamos então para a nossa lição de hoje. Vamos aproveitar bem aqui o nosso tempo. E eu quero já convidar os irmãos, tá bom? Para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Pegue a sua lição agora, pegue aí a sua lição para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Vamos para a nossa lição de hoje, lição de número 2. O tema geral da nossa lição é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós estamos hoje na lição de número 2, que fala sobre promessas de Deus para Israel. Nós iremos então discorrer na lição de hoje as promessas de Deus para a nação de Israel. Na verdade, nós iremos começar trabalhando, é importante inclusive você que é professor que está me ouvindo agora, você que é aluno, entender que, na verdade, a nossa lição de hoje vai falar do embrião, da formação da nação de Israel, da onde começou, porque nós vamos falar um pouquinho antes aí, literalmente, de Israel como nação. Então nós iremos aqui já ver algumas promessas pertinentes a esta nação, pertinente a Israel, e nós aprenderemos então na lição de hoje, ok? Lição de número 2, promessas de Deus para Israel. E eu tenho certeza que será de grande crescimento espiritual para nós, né, para você, para a sua casa, para a sua família. Então louvamos a Deus pela sua participação aqui conosco, tá bom? Lembrando aqui aos irmãos, né, que nós temos então, o nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Texto áureo, Gênesis 12, verso 3. Lembrando a você que, para estudar a lição, é sempre importante você estar com a sua lição em mãos. É importante você estar também com um papel ou com uma caneta e também com a sua Bíblia, irmãos. Afinal de contas, a escola bíblica é um momento onde nós também estudamos a palavra de Deus, é necessário estar munido de algumas ferramentas que vai nos auxiliar neste estudo, tá bom? Texto áureo, Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vai falar mais desse texto no discorrer da nossa lição, tá bom? Tendo em vista que ele faz parte da nossa leitura e vai ser também abordado no ponto 1 da lição de hoje. Nossa verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Esta verdade prática ela está mais alinhada com o finalzinho da nossa lição, que mostra que Israel falhou como nação eleita, falhou e errou no que diz respeito à sua comunhão e seu relacionamento com Deus, teve diversos desvios ao longo da história, pelos quais também Israel foi inclusive castigado, disciplinado por Deus, por causa desses desvios. Nós temos os mais conhecidos das disciplinas que Deus aplicou a Israel, como por exemplo, nós temos o cativeiro babilônico, que é o mais marcante aí da história de Israel, que é então uma resposta de Deus ao desvio do povo, ao distanciamento do povo da presença de Deus. Então a nossa verdade prática nos mostra que a queda espiritual de Israel, ela aconteceu, prejudicou muito Israel, foi motivo de disciplina, mas também há uma promessa para Israel de que
O remanescente fiel, este será salvo. Há uma oportunidade para ele, há uma promessa para esses que são partes dos remanescentes fiéis. Pastor, o que é o remanescente? É aquele grupo, irmãos, que se destaca em meio a toda a nação. É aquele grupo que, dentro da nação, ele permanece fiel. Embora muitos se corrompam, há sempre ali um remanescente que permanece firme, olhando somente para Jesus, firmado em Jesus, convicto em Jesus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Ok? Avançando mais um pouco, nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Eu sempre faço questão de fazer a leitura bíblica em classe com os irmãos, porque é importante que você, professor, que você, aluno, esteja sempre munido aí ou da sua lição ou da Bíblia e possa conferir leitura com exposição para que melhor você possa compreender a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 12. Nós temos duas leituras neste dia, Gênesis 12 do verso 1 ao verso 3, e depois vamos ler também Romanos capítulo 9, verso 1 ao verso de número 5. Leamos então Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ar-te-ei, ou far-te-ei, uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora veja comigo, Romanos capítulo 9, versículo de número 1 ao verso de número 5, que diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Porque, ou melhor, Deus bendito eternamente. Amém. Amém, queridos? Então aqui nós temos a nossa leitura bíblica, dois textos muito importantes para o desenvolvimento da nossa lição de hoje. Eu quero chamar, inclusive, a sua atenção para, à medida que a gente for comentando aqui o texto, a gente vai voltar a esses textos, essas leituras, para frisar ou trazer aqui aquilo que é importante o professor e você, aluno, também observar na lição de hoje, tá bom? Então, queridos, qual é o objetivo da nossa lição? Nós temos três objetivos. Primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Então essa é o primeiro objetivo da nossa lição de hoje, é detalhar a promessa divina a Abraão. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E terceiro, nós iremos destacar o processo de destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Então esses são os três objetivos da nossa lição de hoje. Alcançando esses objetivos, obviamente, nós teremos aí a conclusão da nossa lição de hoje. Nós alcançaremos aí o propósito, então, da nossa lição. Então nós temos aí que detalhar, elencar e destacar. Detalhar a promessa, elencar as promessas e destacar a posição de Israel no tocante à salvação e também a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Amém, queridos? Vamos então avançando. Nós iremos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação.
Neste primeiro ponto, onde o autor ele vai falar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação, ela começa em Abraão, certo? Que na época, ou ainda no seu chamado, ele tem o nome de Abrão. Então, é neste que começa aí as promessas da criação de uma grande nação. Neste momento, Israel ainda não era uma nação, mas a partir de Abraão começa aí o embrião da futura nação de Israel. Então veja, a promessa da criação de uma grande nação, ou seja, a promessa da criação de Israel como nação, começa exatamente na vida de Abraão. E é importante você compreender isso porque Abraão, ele vai dar ali, vai ser o início dessa nação. Deus escolhe um casal para ser pai e mãe de uma grande nação. O que é curioso é que Deus fez uma escolha que na ótica e na lógica humana parece improvável, incoerente. Parece até que Deus errou, Deus não calculou direito, porque Deus convida um homem de 75 anos de idade, uma mulher que tinha 65, para a partir deles fazer uma grande nação. Primeiro, ele já tinha uma idade avançada, o que era um empecilho para gerar filhos. Segundo, nós temos aqui um outro problema muito sério, é que Sara ela é estéril. Então, como Sara iria ser mãe de uma grande nação, sendo ela estéril? E aí nós temos essas implicações. Parece improvável. A promessa que Deus fez parece algo assim fora da linha, fora do comum. E a gente precisa entender isso, irmãos, que tem hora que Deus nos faz promessa que na nossa ótica jamais pode acontecer. Que na nossa ótica está errado, que na nossa ótica não tem como acontecer. É algo, é uma ilusão, é coisa de outro mundo. Quando na verdade, nós sabemos que as promessas de Deus nem sempre nós compreendemos, nem sempre nós entendemos, mas nós confiamos e por isso nós obedecemos. Importante também notar que muitos, quando leem Gênesis capítulo 12, acreditam que a promessa feita a Abraão era uma promessa condicional. Então, esta promessa, ela, para se cumprir na vida de Abraão, ele precisava obedecer para ativar a promessa, para que a promessa fosse realizada. Eu gosto muito dos comentários do Lawrence Richard, quando ele abordando Gênesis capítulo 12, ele faz questão de dizer que é exatamente ao contrário. A obediência não ativa a promessa, mas a gente percebe aqui na vida de Abraão que, na verdade, a promessa ativou a obediência. Veja, Abraão não está obedecendo para Deus fazer promessa em Gênesis capítulo 12. Mas você percebe que Deus faz a promessa, Abraão crê e por isso obedece. Então, na verdade, não é que a obediência de Abraão está ativando a promessa, mas, na verdade, é a promessa que ativou a obediência de Abraão, compreende? É muito importante que você faça esta observação, que você faça esta anotação aí na sua aula, tá bom? Então, não é uma promessa condicional, não se trata de que a obediência de Abraão ativou as promessas de Deus, mas é exatamente o contrário. Nós gostamos de achar que nós ativamos as promessas de Deus. Nós achamos, inclusive, que Deus ele está sempre reagindo aos nossos comandos, reagindo aos nossos feitos. Nós temos o domínio e o controle, a gente faz isso para Deus fazer aquilo, a gente faz isso e Deus devolve aquilo. Nós gostamos disso, mas na verdade, irmãos, é as promessas de Deus e a fé nelas que nos leva a esse processo de obediência. E aí nós temos Deus fazendo promessas para Abraão. E aí nós temos em Gênesis, e agora eu quero convidar você a olhar para o texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3, que é inclusive o ponto 1 da nossa lição aborda esses versículos. No verso diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão. Como foi que Deus falou a Abrão, irmãos? Em sonho, visões, apareceu para ele. Bom, nós não temos aqui muito detalhe de como esta voz audível de Deus falou então a Abraão. Mas o texto diz: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra,
e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós percebemos que Deus ordena que Abraão, ele saia de onde está. Ele saia da sua terra e da sua parentela e caminhe pela fé. Aqui é uma ordem de Deus para que ele caminhe não por vista, não caminhe por aquilo que é palpável, visível, mas caminhe por fé. Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para ir, né, uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, irmãos, obedece a Deus. Ele segue exatamente esta orientação de Deus. E o verso de número 2 tem a promessa que Deus está fazendo para Abraão. Primeira promessa que nós temos aqui é: far-te-ei uma grande nação. Queridos, a promessa que Deus está fazendo para Abraão é outra promessa improvável. Improvável, como eu já apontei para os irmãos. Improvável porque Abraão tem 75 anos, Sara tem 65, Sara é estéril, eles já estavam casados há um bom tempo, não geraram filhos. Então ele já era um casal avançado em idades e Deus promete fazer deste casal uma grande nação. E você percebe que Abraão creu, irmãos. Abraão creu. Nós, lendo aqui Gênesis 12, vai ver que partiu Abraão. Foi Abraão conforme o Senhor tinha orientado. Então veja, ele creu nisso. Mas aqui está a promessa: far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. E você vê então que Abraão ele vai crer, ele vai dar crédito a essa palavra. E um longo tempo se passa, obviamente, né, até os dias atuais. Mas você vê que a nação de Israel hoje é todos descendentes de Abraão. Então veja como nós temos aí o cumprimento desta promessa de Deus feito a Abraão. Ao longo da história, esse propósito de Deus ele foi se cumprindo de uma forma verdadeira, de uma forma evidente, de uma forma poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos, irmãos, e a sua esposa, Sara, ela era estéril. Mas ainda assim, Deus realizou a promessa, cumpriu o que falou. Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então você vê que Deus cumpriu esta promessa. Far-te-ei uma grande nação e de fato Abraão se tornou uma grande nação. A segunda promessa que nós temos é: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Aqui nós temos, nesse ponto 2, nesse subponto 2, temos duas promessas, né? Abençoar-te-ei, primeira, e engrandecerei o teu nome, e a terceira, tu serás homem. Tem três promessas aqui. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Primeiro, Deus promete abençoá-lo. Eu pergunto para os irmãos: Abraão foi abençoado? Sim, irmãos, foi abençoado. Abraão foi abençoado no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito também à vida financeira, à vida conjugal. Você vê que Abraão foi bem sucedido, foi muito abençoado nesse quesito. Primeiro, Deus deu para ele uma esposa. A Sara era a esposa, né? Teve suas falhas, como todos nós temos, mas foi uma esposa muito, mas muito bem dedicada também ao seu lar, à sua família. Então nós temos aí a bênção de Deus na vida de Abraão, em decorrência aí dos fatos que vai acontecer nos capítulos seguintes, mas a gente percebe que ele foi tremendamente abençoado. Você percebe, inclusive, nos versículos posteriores ao capítulo 12, nós percebemos que o próprio Eliezer testemunha que Deus tem abençoado o meu Senhor com riqueza, com muitos bens, lá em Gênesis 24, se me falha a memória. Então você vê que Deus abençoou grandemente a vida de Abraão e também dos seus descendentes. Você percebe que quando o seu filho Isaque esteve nas terras de Gerar, ali junto aos filisteus, houve contenda por causa dos poços. Mas aonde Isaque cavava os poços, dava água. E ele plantou num período de seca e Deus fez colher em abundância. Por quê? Deus estava abençoando Abraão e os seus descendentes. Ainda uma outra promessa que nós temos aqui: engrandecerei o teu nome. Irmãos, quem é que está dizendo que vai engrandecer o nome de Abraão? Quem? Deus. É Deus que está dizendo isso. Aqui eu percebo que quem engrandece o nosso nome não é nós mesmos. Não é aquele peixe, não é aquele amigo, não é aquele influencer,
não é usando de estratégias, às vezes até erradas, para driblar o sistema, para driblar as coisas e alcançar, então, um grande nome. Queridos, nós percebemos aqui que é Deus quem está dizendo que vai engrandecer o nome de Abraão. É Ele quem vai dar o nome. Então, quem nos exalta é Deus. Quem nos dá um nome é Deus. Quem nos livra, irmãos, de problemas, de crises, é Deus. Então é importante nós entendermos que é Deus quem exalta o nosso nome. Não precisamos atropelar ninguém. Não precisamos passar a perna em ninguém. Não precisamos queimar ninguém, né? Assim que as pessoas falam, fulano está me queimando porque quer se promover. Não, não precisamos queimar ninguém. Não precisamos deixar ninguém para trás, ficar humilhando um ou outro para tentar ser visto. Não precisamos. Não precisamos. Porque se Deus disse que vai engrandecer o nosso nome, Ele vai fazer isso. No tempo dele, na hora dele, da maneira dele, mas Ele fará isso. Amém? E nós temos ainda, irmãos, o terceiro subponto, que ainda fala de outras bênçãos também, outra promessa dada a Abraão, que vai ser uma grande nação. A terceira está, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, aqui temos algo muito sério, muito sério. Aqueles que proferirem bênçãos sobre Israel, estes seriam também abençoados. Mas aqueles que amaldiçoarem Israel, eles também seriam amaldiçoados. Então veja como nós estamos diante de uma situação muito séria. Muito séria. Porque nós podemos cair no erro de querer amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. De querer julgar aquilo que Deus abençoou. E isto nos prejudica, isso afeta muito a nossa vida espiritual e também esse efeito começa a vir contra nós mesmos, irmãos. Se nós proferimos maldições sobre alguém que Deus abençoou, nós estamos atraindo maldição sobre nós mesmos. Assim como alguém que busca amaldiçoar o povo de Deus também é amaldiçoado por si mesmo. Então veja como é importante, queridos, como é importante, primeiro nós abençoarmos. Abençoe as pessoas, profetize bênção sobre elas, traga uma palavra de bênção sobre elas. E segundo, evite estar amaldiçoando alguém ou praguejando alguém, porque contra a nação de Israel, por exemplo, irmãos, a promessa de Deus, embora isso se aplique também a princípios desse texto, se aplique também a nós vamos perceber que a Israel tem essa promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Então, todas as nações que se levantaram tentando prejudicar Israel, tentando eliminar Israel, tentando destruir Israel, todas as nações, elas foram destruídas, elas se deram mal por causa disso. Nós temos, inclusive, nações que Deus permitiu que ela fosse uma vara de disciplina quanto à nação de Israel, mas até isso aí Deus estabeleceu limites para que nada fosse além daquilo que era permitido. Então você percebe, irmãos, então que é necessário nós entendermos que todas as maldições que lançaram sobre Israel, Deus reverteu em bênção. Nós temos exemplo, por exemplo, da Babilônia, que é esse exemplo que eu acabei de citar para você. A Babilônia foi vara de disciplina para com Israel. Foi vara de disciplina. Mas os abusos da Babilônia contra a nação de Israel, Deus também agiu com severidade, irmãos, disciplinando-os com severidade. Nós temos, por exemplo, Balaque e Balaão tentando amaldiçoar o povo de Deus. E você vê que o próprio Balaão foi usado dizendo que contra o povo de Deus não há encantamento, não é? Contra o povo de Deus não há qualquer palavra de maldição, porque Deus transforma a maldição em bênção. Amém, queridos? Era para você ter dado glória, viu? Porque Deus abençoa quem te abençoa, mas Deus também amaldiçoa quem te amaldiçoa. Amém, queridos? Isso é muito sério, muito sério. Que possamos então estar muito atentos com relação a esse aspecto. Amém? E aí nós temos, irmãos, ainda
nós temos o subponto 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, tanto o povo judeu como os gentios, eles foram alcançados e abençoados por esta bênção que repousa sobre a vida de Israel, sobre esta promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos, aqui nós temos a promessa de que Deus ele vai, a partir da nação de Israel, abençoar as demais nações. Israel, irmãos, não é um grupo escolhido por Deus para viver isolado e Deus só quer esse grupo e os outros que se virem, os outros que dê seu jeito. Não, irmãos, não é isso não. Deus escolheu Israel para que a partir de Israel ele possa então estar abençoando outras nações, abençoando outros povos. Então Deus nos usa, irmãos, Deus nos usa como canais de bênçãos. E assim foi Israel, ele foi instrumento de Deus, instrumento ali para abençoar, né, outras nações. Deus usa Israel para que a partir de Israel outras nações sejam abençoadas. A gente vê isso, inclusive, na própria nação de Israel, que deveria ser modelo, esse exemplo, não seguir outras nações, como também se culmina aí, o principal mesmo, está aí em Cristo Jesus, que toda barreira entre judeus e gentios foram quebradas na cruz, e em Jesus nós temos, então, esse privilégio de ser um instrumento, um canal de bênçãos para a vida dos nossos irmãos. Tranquilo? Aí nós temos a descendência de Abraão, seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Então nós temos aí a promessa de que Abraão seria uma grande nação, e nós temos também diversos testemunhos, né, importantes, espiritualmente falando, que vai então ser dado a partir da nação de Israel. Amém, queridos? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição. O autor colocou aqui outras promessas a Israel, mas na verdade se trata aqui da continuidade das promessas de Deus sobre Abraão, Isaque, sobre Jacó e também sobre as posteridades dessas nações. Então, o que é que nós temos aqui e por que o autor, né, vai pontuar aqui outras promessas? Na verdade, é a continuidade das promessas de Deus na vida de Israel. Então, as promessas de um filho a Abraão. Essa é a primeira promessa feita a Abraão para que a partir dele uma nação fosse formada. Só que Abraão tinha aqueles problemas que eu falei para você, a idade, esposa estéril. Então, esses eram os dois grandes obstáculos para que Abraão não pudesse, ou não viesse gerar, ou não viesse de fato ter filhos. Mas veja que Deus fez a promessa. E o Deus que fez a promessa é fiel em cumprir. Além das solenes promessas de Deus feitas a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. E a promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também. Além dela ser estéril, irmãos. Então veja, apesar dela estar, além dela estar numa idade avançada, ela era também estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer, a gente vai ver isso mais tarde, né? Primeiro Deus faz a promessa de que daria um filho para Abraão, ou que faria de Abraão uma grande nação. Abraão vê o tempo passar e não vê essa promessa se cumprir, ele tenta colocar Eliezer como o seu herdeiro, mas você percebe nitidamente que Deus, no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai exortar, inclusive, Abraão, dizendo: Abraão, o teu descendente, o teu herdeiro nascerá de ti, não será o Damasceno Eliezer. E olha que Eliezer, uma pessoa formidável, admirável, um homem que sempre esteve ao lado de Moisés, de extrema confiança, inclusive, de Moisés, a ponto de Moisés, a ponto de Abraão, né? Eu estou falando de Moisés, falando Abraão, né? Então Eliezer sempre esteve ali do lado de Abraão. E veja que Abraão, irmãos, pensou inclusive em colocar Eliezer como o seu substituto, ou seja, como aquele que viria como parte da promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. E Deus então frisa aqui para Abraão de que o seu descendente virá do ventre
de Sara, ou seja, virá um fruto desse relacionamento entre Abraão e Sara. Então, queridos, nós temos aqui, nesse ponto 2, nós temos aqui então que o Senhor, né, ele é fiel em cumprir a promessa. Por mais que Abraão ele estivesse diante de uma esposa estéril, a idade avançada, por um momento eles fraquejaram um pouquinho, porque nós somos informados na Bíblia de que Abraão ele recebe o conselho de Sara para tomar Agar como esposa, provavelmente dando aquele jeitinho nas promessas de Deus, já que Deus está demorando muito, Abraão, toma Agar, a minha serva, deita-te com ela. E então a gente percebe, irmãos, que é neste momento que Deus ele fica em silêncio, pela insistência deste casal em querer arrumar meios para cumprir a promessa de Deus, porque às vezes a gente tem essa impressão, irmãos, de que é preciso dar uma forcinha para Deus cumprir a promessa, é necessário a gente dar um empurrãozinho, dar uma mãozinha para Deus fazer a promessa, para Deus cumprir o que Ele prometeu, quando na verdade tudo acontece no tempo, na hora de Deus, irmãos. Amém? Tudo acontece no tempo de Deus. Não podemos nos apressar. Não podemos sair do nosso lugar. Precisamos confiar tão somente que Deus está no controle de todas as coisas. Aí nós temos também a promessa de um filho a Isaac. Interessante, né? Deus, de uma forma milagrosa, Sara com 90 anos, Abraão com quase 100 anos, 99 anos, a Bíblia diz então que a Sara ela engravida. Ela engravida e ela gera um menino chamado Isaac. Isaac, inclusive, tem um nome que significa riso, porque no dia que Deus reafirmou a Abraão de que daqui a um ano Sara, tua mulher, terá um filho, Sara riu dentro da tenda, de incredulidade. Ela disse, será que isso é possível mesmo? Será que eu não estou delirando? Daqui a um ano eu vou ter um filho? Como assim? Não é? E a gente percebe que Deus, graciosamente, pacientemente, você vê então que Deus permite que Abraão estabeleça relacionamento com Agar, mas você vê que mais tarde Deus cumpre a sua promessa. Lá em Gênesis capítulo 21, Deus então dá para Abraão fruto que venha do ventre de Sara. E aí a gente percebe aí a promessa agora também ao filho deste casal. O filho de Agar e Sara se chama Ismael, mas o filho de Abraão, o filho de Agar, né, com Abraão, se chama Ismael, e o filho de Abraão com Sara se chama Isaac. Então Isaac vem de uma forma milagrosa, de uma forma muito espetacular da parte de Deus, porque Sara já estava fora do costume das mulheres, uma idade extremamente avançada, era estéril. Abraão aparentemente parecia já um homem muito idoso, aparentemente não, de fato idoso, né? 99 anos, com 100 anos de idade, e gerando ainda filhos. E a gente percebe, inclusive, que o vigor de Abraão, né, conforme a gente vê, inclusive, lá em Romanos, capítulo 4, Deus deu vigor a Abraão para gerar em inteira idade. E você percebe que depois da morte de Sara, Abraão ele casa novamente, tem mais filhos. Então veja que o vigor de Abraão estava de fato muito renovado, né? Então, irmãos, nós temos a promessa a Isaac. Aí Isaac também carrega a promessa do pai de gerar, de ser pai de uma grande nação. Só que aí Isaac casa com uma mulher chamada Rebeca, não é assim? Veja que Isaac vai casar, e interessante que a esposa de Isaac também era estéril. Então, como é que a promessa vai se cumprir na vida destes, não é? Olha o que vai dizer aqui, ó, o ponto 2. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ela tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Esse foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, ou seja, encontrou para ele a Rebeca, para o filho do seu senhor.
e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio deu ela à luz dos filhos gêmeos, que é Esaú e Jacó. Então veja que ela era estéril. O texto inclusive nos diz que Isaque orava pela sua esposa. Deus abriu sua madre. Ela gerou, no seu ventre veio duas nações. Nós temos o Esaú e nós temos Jacó, de quem vem os israelitas, ok? E aí nós temos a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó, reiterou as promessas feitas a Abraão de que ele daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa e por isso antes de morrer concederia bênção para concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura. Os irmãos sabem que Esaú ele nasceu primeiro, são gêmeos, mas nasce primeiro. Jacó nasce agarrado ao calcanhar, então o direito de primogenitura era de Esaú, mas este, um determinado dia, voltando de uma caça, dizendo que estava extremamente exausto, extremamente com fome, cansado, então ele vai vender o direito de primogenitura para Jacó. Jacó, muito esperto, pegou seu irmão num momento de fraqueza, e Jacó então comprou esse direito de primogenitura da vida, comprou o direito de primogenitura de Esaú, irmãos. Então a gente percebe que a partir daí nós temos a promessa de Deus sobre a vida também de Jacó, que é aquele que recebe a renovação da promessa feita a Abraão. Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaque, Deus falou a Jacó, que eles então seriam aí a continuidade dessa grande nação que está a se formar. E o nome Israel vem exatamente a partir de Jacó. Vocês lembram muito bem que Jacó, ele roubou também a bênção do seu irmão, de uma forma a levar o seu pai ao engano, juntamente com a sua mãe Rebeca. Ele vai então enganar o seu pai e vai conseguir ali o direito de ser abençoado. Por causa disso ele foge para uma terra distante para poupar a sua vida da fúria do seu irmão. E veja que lá Jacó ele se casa com duas mulheres lá, com a Leia. Ele se casa lá então com a Leia, né, que é por estratégia, claro, de Labão. Jacó se casa com Leia e teve com ela ali 6 filhos. E depois é que Labão vai dar para Jacó a Raquel. E com esta, Jacó teve 2 filhos. E aí depois, uma certa ali ciúme ou uma certa rixa ali entre Leia e Raquel, por causa do gerar filhos, é que é dado então ali também a sua serva Bila, foi dada a Jacó, com quem também Jacó teve mais 2 filhos. Depois Zilpa foi dada, que era a serva de Leia, também Jacó teve mais 2 filhos, fazendo aí num total 12 filhos. E por fim ainda ele teve uma filha com Leia, né, chamada Diná. Então nós temos aí os 12 filhos de Jacó, que também se transformaram nas 12 tribos de Israel. Então nós temos aqui, irmãos, o início do nome de Israel acontece exatamente em Jacó. Quando este está fugindo de Esaú, no Val de Jaboque, nós temos então ali um momento de uma luta travada entre Jacó e Deus, né? Quando ele está voltando agora depois de anos, mais de 20 anos, mas ele está voltando agora para as terras de Israel, para o encontro com seu irmão, com seu pai. Quando ele está voltando, então ele vai travar uma luta com o anjo no Vale de Jaboque, e lá, ele é agarrado com o anjo muda o seu nome de Jacó para Israel. Então é aí que começa agora o povo, né, anos mais tarde, ser chamado inclusive de Israel, a partir do nome que foi dado ao próprio Jacó. Então veja, aí temos também a promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi,
para redimir Israel e a humanidade, e por isso o Senhor Jesus é chamado de Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, queridos? Então nós temos aqui o primeiro ponto dado, o segundo ponto também, e aí a sinopse do ponto 2 diz assim: as promessas feitas a Abraão culminaram na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade dos seus pecados. Então aí nós temos um resumo do ponto 2 da nossa lição. Amém? Vamos avançando agora, irmãos, e já caminhando também para o término aqui da nossa aula de hoje. Nós temos as promessas de salvação para Israel. Agora, nossa atenção precisa estar voltada para os 3 capítulos de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, é onde fala aí dessas promessas feitas para Israel, ou seja, a promessa de salvação para Israel. Queridos, quando nós lemos lá em Romanos 9, 10 e 11, a gente percebe então quais são essas promessas feitas a Israel e também nós iremos ver a maneira como Israel compreendeu a vinda do Messias. Então veja, irmãos, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda da nação de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Ou seja, Israel foi escolhido por Deus para ser então essa nação de sacerdotes, para ser então exercer então esse papel diante das outras nações. Infelizmente, Israel fracassou, errou neste quesito. Israel deixou a desejar neste quesito, e por isso o capítulo 9 ao capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de questões que muitos cristãos dos dias atuais só fazem hoje, como dos dias atuais se fazem hoje, né? Veja, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, irmãos. Elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Então veja, irmãos, a nação de Israel hoje, a nação de Israel atual, ela não crê em Jesus como o Messias. Então há alguns que creem, mas outros, a grande maioria não. A nação de Israel não reconhece Jesus como Messias. Reconhece Jesus apenas como um profeta. Eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então veja, desta forma, ainda hoje a nação de Israel se mantém distante dos planos da salvação que nos é ensinado pelo próprio Jesus. Se mantém distante, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, mas apenas como um profeta. Então aí está exatamente o erro da nação de Israel. Inclusive, na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a sua carta aos Romanos, havia muitos que achavam que era possível alcançar a salvação pelos seus méritos, pelas suas obras. Era possível, inclusive, agradar a Deus por meio dos seus feitos. Então era isso que eles julgavam. E aí a gente percebe que ali estava a queda de Israel, a falha de Israel diante de Deus, porque a salvação sempre foi, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, sempre foi pela graça, sempre foi um favor imerecido de Deus para nós e por nós. Não podemos perder isso de vista. E claro, irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a agirmos com incredulidade. E a gente percebe que há uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de voltar para Deus. Não fique, tá certo? Não fique com medo ou não hesite em nenhum momento em se voltar para Deus, pedir perdão, se reconciliar com Ele, se acertar com Ele. Não tenha medo ou vergonha disso. Amém, queridos? Não tenha. E aí a gente percebe aí a tristeza de Paulo, irmãos, por Israel. Eu acho muito interessante essa expressão de Paulo, que ele vai falar aqui acerca de Israel. Inclusive está na nossa lição, né? Está na nossa lição, deixa eu ver aqui eu acho que é o versículo, Romanos 9, verso 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha aí.
ele tem uma grande tristeza e uma contínua dor no seu coração por causa da nação de Israel, que estavam acreditando que poderiam ser salvos pelas obras da lei, quando na verdade eles precisavam crer em Jesus por meio da graça. Então, irmãos, Paulo ele vai expressar profunda tristeza por causa das atitudes do próprio Israel. E Paulo ele vai, inclusive, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 9. É importante a gente ler esse texto aqui. Paulo, irmãos, ele vai nos dizer, eu acho isso aqui muito maravilhoso, né? Uma postura realmente muito incisiva, muito forte, porque Paulo, ele vai declarar, irmãos, olha aqui o versículo de número 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo está dizendo que ele estava disposto a ser considerado amaldiçoado, separado de Cristo, para que Israel se voltasse para Deus. Irmãos, sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, eu desejo, se dependesse de mim, ser apartado de Cristo e afastado do Senhor, perder a comunhão com Deus, desde que vocês voltem para Deus, eu estou disposto a fazer isso. Estou disposto a fazer isso. Eu vi, inclusive, uma pregação do pastor Paulo Júnior, e ele falando porque alguém perguntou para ele, pastor Paulo Júnior, por que o senhor prega assim, gritando? Por que o senhor prega assim, tão, às vezes até rígido, ríspido? Por que o senhor prega assim? E ele deu uma resposta, irmãos, que me chamou muita atenção, bem parecida com isso que Paulo está dizendo aqui. Ele deu uma resposta dizendo assim, meus irmãos, eu faço isso porque eu quero gastar toda a minha força e toda a minha energia para resgatar o máximo de pessoas da perdição para a salvação em Cristo Jesus. Então eu grito, eu esmurro, eu corro, eu às vezes sou duro porque quero ver vocês nos céus. E ele cita também Spurgeon, né, que disse que estava disposto a lutar até o fim pela salvação dos seus compatriotas. Ele cita Spurgeon, dizendo que Spurgeon falou o seguinte, disse, vocês, referentes às ovelhas dele, vocês não irão para o inferno a menos que passem por cima do meu cadáver, a menos que passem por cima de mim, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para que esta congregação ela vá para o céu. Nem que eu tenha que segurar na mão de vocês, enquanto vocês são arrastados para o inferno, e eu vou, se possível, até a porta do inferno para ver se salvo alguns. Então, veja, irmãos, isso mostra essa paixão missionária, essa paixão de ganhar almas, essa paixão de lutar até o fim pelas almas. Eu penso que nós devemos ser queimados outra vez por essa paixão. Nós precisamos, irmãos, lutar com todas as forças para que possamos salvar alguns, ajudar alguns a se voltarem, a estarem na presença de Deus e com Deus. Faça todo o esforço possível. Há uma frase, não me lembro agora o autor, mas eu acho muito interessante, dizer assim, no que depender de mim, meus membros, ou seja, minhas ovelhas, não pecarão em paz. Ele diz, não vou deixar vocês pecarem em paz. Toda vez que vocês pecarem, eu vou perturbar vocês, eu vou chamar ao arrependimento, eu vou anunciar para vocês a malignidade do pecado, a maldade do pecado, vou revelar para vocês o quanto ele é prejudicial, não deixarei vocês pecarem em paz. Acho muito interessante essa frase. Eu penso que todos os pastores, todos os líderes deveriam também jamais deixar que suas ovelhas pequem em paz. Passando, às vezes tem ovelha que peca e o pastor faz um cafunézinho, né? O meu filho é assim mesmo. Não, tem que chamá-la a atenção, tem que trazê-los de volta aos pés da cruz. Amém? E aí nós temos, irmãos, a promessa de salvação a Israel. A promessa de salvação a Israel. Nós temos, o texto da nossa lição diz assim, quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e o conserto e a lei, e o culto e as promessas dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, irmãos, essas qualificações mostram que Deus cumpre sua palavra,
promete àqueles que cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscavam a ele com sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Então há uma promessa de salvação para os remanescentes em Israel. Ainda que todo Israel não seja salvo, há sempre um remanescente no qual Deus salvará. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo. O remanescente, irmãos, fiel de Israel será salvo. Diz também Romanos capítulo de número 9, versículo de número 27. Então, o libertador que virá de Sião fará estas obras. Amém, queridos? Chegamos então ao finalzinho de mais uma aula, que possamos então entender que as promessas de Deus não falham. O Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó é fiel em cumprir as suas promessas. E no tempo certo, no momento oportuno, com certeza, Deus estará concluindo toda a sua obra para a glória de Deus. Amém, queridos? Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da sua escola bíblica dominical. Que Deus continue abençoando sua vida. Obrigado por ter ficado conosco até aqui e que você possa aí estar inscrito em nosso canal. Aperte o sininho de notificações para que você possa receber as nossas próximas aulas, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.